Quinta-feira, dia de quê? De live, dia de live, e nós estamos seguindo aqui no nosso VagoFlix, certo? Oi, Cotita! O Vago está na nossa mira e eu tô fazendo essa série de lives em que cada dia eu vou trazer um tema que muitas vezes vocês têm, né, curiosidade, querem saber, né, os assuntos relacionados ao vago, e também, né, aquelas coisas que eu vejo assim mais comumente nos meus pacientes. Então eu tava atendendo agora uma paciente, eu até vou dividir esse caso com vocês, tá? Que ela tá fazendo uma capsulite adesiva, tá? Com uma capsulite adesiva no ombro esquerdo, ela tá, né, na fase, já congelou, né? Então ela já tem limitação de amplitude de movimento, mas o que tá mais significativo é a dor. Ela não tá conseguindo dormir e ela tá inclusive tomando medicação com o mesmo princípio da morfina. Veja só, né? Como isso pode impactar. E aí o sono dela tá muito ruim, e ela tá com um nível de estresse muito alto, né? Estresse e ansiedade. Então, o que foi a minha estratégia com ela? Analgesia e a estimulação vagal para melhorar o sono, melhorar o nível de estresse e a ansiedade, que é o assunto da live de hoje. Então a Contita diz que ela tá adorando, que tem muito conteúdo, e até eu selecionei para vocês um artigo, tá? Que fala justamente da questão do medo e da ansiedade e a desregulação do sistema nervoso autônomo, tá? A analgesia eu fiz com técnicas que a gente usa na fisioterapia, tá? Então, assim, terapia manual faz analgesia, a gente tem correntes elétricas, a gente tem ultrassom, a gente tem laser, a gente tem LED, então a gente tem vários recursos dentro da fisioterapia para buscar fazer analgesia, né? E é uma paciente que não dá para mexer muito no ombro dela, porque ela tem ali uma questão de eu posso dizer assim, irritabilidade tecidual muito alta. Então, não dá para mexer muito, né? Muitas vezes a gente tem que usar a terapia manual à distância e não necessariamente no local, tá? Porque é como se o corpo entendesse alguns estímulos como nocivos, e aí acaba gerando mais dor, tá? E então a gente linka com a questão da ansiedade, que eu quero comentar com vocês. E aí eu quero saber de vocês o seguinte: se você conhece alguma pessoa que tenha ansiedade, se você conhece alguém da sua família, se tem pacientes que têm ansiedade e que eles contam que eles são ansiosos, fala pra mim aí se sim ou não. Vamos ver. Conhece? Uhum. Muita gente ansiosa, né? E os níveis de ansiedade, eles aumentaram muito pós-Covid, né? Por quê? Porque a gente tem uma situação clínica que é a síndrome do estresse pós-traumático, tá? E qual é o estresse coletivo que nós vivemos nos últimos anos? Que começou lá em 2020. Covid-19. Então, houve uma situação de estresse coletivo no mundo. No Brasil, nós estamos vivendo um estresse coletivo, com as notícias, com situação econômica, as potenciais guerras no mundo e assim por diante, né? E aumentou muito, né, a quantidade de pessoas com ansiedade, não só
pelo estresse pós-traumático, mas também porque, por exemplo, níveis aumentados de cortisol, ou seja, nível aumentado de estresse, tá? E de dopamina aumentam as crises de ansiedade. Então a gente tá vendo, né? As adições, o uso excessivo das telas, tá? Tudo isso aumenta a crise de ansiedade, certo? E aí tem dados que mostram, né? 9%, por exemplo, tem um estudo que não é novo, de 2013, mostrando uma prevalência de 9% da população americana, isso em 2013, vocês imaginam agora, 9% da população com ansiedade. E aí a gente linka, né, a síndrome do estresse pós-traumático também. E aí, só para relembrar, trauma pode ser muitas coisas. Muitas coisas podem traumatizar, né, e levar a pessoa para uma situação crônica, tá? Então, como é que o vago vai agir ajudando essas pessoas que têm ansiedade? Claro que o caso dessa paciente que eu comentei, ao estimular o vago, eu também posso ajudar na analgesia em relação à dor, tá? Com a estimulação vagal. Mas o meu foco inicial com ela foi a gente melhorar a questão do sono. E aí isso é bem legal de eu falar. Quando a gente usa a estimulação elétrica vagal, para cada situação clínica existe um parâmetro diferente, pessoal. Não é a mesma coisa para todo mundo. Então, assim, para a gente melhorar o sono dela, eu usei a estimulação cervical, eu vou usar uma frequência X. Para trabalhar a questão da ansiedade, eu vou usar uma outra frequência. Para trabalhar a dor, eu vou usar uma outra frequência em um outro período da corrente. Vocês entenderam? Então, não é pegar o aparelho e usar os mesmos parâmetros para todo mundo e todas as situações clínicas. Não. Se eu vou tratar um paciente que tem zumbido, a queixa dele é zumbido, é um outro parâmetro. Vocês entenderam? Então, o que eu decidi com ela? Começar pela questão do sono. Nós precisamos melhorar o sono dela. Porque a gente já sabe que sono e dor tem, né, uma conversa bidirecional. Só que o sono ruim, ele influencia muito mais na dor do que o contrário. Então, eu preciso melhorar o sono dela, tá? As dúvidas das meninas aqui, o que é a terapia manual à distância? É a distância mesmo, não é a distância sem encostar a mão, é a distância em alguma parte da cadeia. Se o problema é no ombro, eu posso usar a terapia manual na área do cotovelo, ou do antebraço, ou da mão. Porque a gente já sabe que as técnicas de terapia manual que tem um enfoque na fáscia, elas têm efeitos sistêmicos. Eu não preciso necessariamente tratar no local que dói, tá? Eu posso tratar à distância, porque o que é esse efeito sistêmico? Eu vou ter aumento das interleucinas que diminuem a questão inflamatória, ou seja, das anti-inflamatórias. Eu vou ativar o sistema endocannabinoide, né? Toda a nossa farmácia endógena, mesmo que a terapia manual seja feita distante do local que dói, pessoal. O caso dela não dá nem para encostar no ombro dela, então não dá para usar a terapia manual no ombro. Eu tenho que ter outras estratégias. Daí também vem a pergunta, se a terapia manual à distância é através da respiração? Não, é terapia manual mesmo, tá? Mas eu posso incluir técnicas respiratórias, inclusive para modular dor, inclusive para modular ansiedade e estresse, certo? Daí houve um comentário aqui, o meu marido está com dor no ombro, deu um desgaste no ombro. Olha só, ter desgaste em qualquer parte do corpo é normal da idade. Não sei que idade ele tem, mas isso é normal da idade. Então, o que está acontecendo na vida dele que agora, nesse momento, o corpo dele não consegue conviver com esse desgaste que já estava aí? Consegue entender esse raciocínio?
Esse desgaste, ele não nasceu de ontem para hoje, ele já estava aí. Por que que, nesse momento da vida dele, isso passou a ser significativo ao ponto de gerar dor? E por que que o corpo dele não está conseguindo, né, sozinho se adaptar a essa situação? Acho que é a primeira pergunta que tem que fazer, tá? Sempre, né? Sono, intestino, nível de estresse. É isso aí. Né? Sono, intestino, nível de estresse, nível de ansiedade. Né? Foi o que eu falei para minha paciente. Quando a gente tem um X de recursos, eu dei a analogia da estrada. Eu tenho só isso aqui de asfalto para consertar uma estrada, mas eu tenho 500 mil buracos. Eu vou ter que escolher o que é o maior buraco, o que é a prioridade. E é isso que o corpo faz. Ele não tem condições de dar conta de tudo, né? E tem coisas que são prioridades. Só que a soma dos outros buracos que ficam abertos, elas continuam, né? Fazendo ali, somando, né? Quando a pessoa, no caso que é o exemplo aqui, que a pessoa rompeu o bíceps do braço e fez cirurgia. Bom, por que que ele rompeu o bíceps do braço? Porque ele não tá recuperando bem ou porque a demanda foi maior do que a capacidade dele. Então, assim, tem várias questões, né? Pode ser a cicatriz que ficou ali depois da cirurgia. Então, assim, tem N cenários e por isso que não dá para negligenciar, para a gente voltar mais pro tema ansiedade, não dá para negligenciar a ansiedade no contexto de um paciente que tem dor. Não dá, né? O que que acontece? A gente tem uma comunicação do vago, por exemplo, da periferia, né? As aferências que vão pro núcleo do trato solitário, pro locus cerúleus, tá? Que é onde se produz norepinefrina, guarda essa informação. Depois para a amígdala cerebral, né? E aí, a amígdala, ela tá muito relacionada com o medo e a ansiedade tem relação com medo, tá? E hipocampo também com memória. Amígdala, hipocampo, memória e aprendizado. Então, eu vou dar um exemplo mais concreto. Vamos dizer... a pessoa fica ansiosa quando ela tem que falar em público, tá? Dei um exemplo genérico aqui. Isso gera medo. Então, o vago começa a mandar as aferências, né? Porque a gente vai ter uma grande ativação nessa situação, vai aumentar cortisol e a gente vai ter uma grande ativação simpática. Medo e ansiedade tá pronto para luta ou fuga, certo? Em geral. Olha, eu tenho medo e fico ansiosa de falar em público, mas eu preciso dessa situação. Então, o vago, ele percebe que mudou, né? A secreção na adrenal mudou, né? Houve uma maior ativação simpática, a frequência respiratória aumentou, a frequência cardíaca aumentou, circulatória, tudo aumentou. O vago vai e forma núcleo trato solitário, locus cerúleus, amígdala, tá? Então tá tudo ali, a mil, certo? O que a gente precisa daí, a partir daí? Arrumar um jeito de se acalmar para poder falar em público. Qual que pode ser o jeito? Respirar calmamente, por exemplo. O que o respirar calmamente vai fazer? Com que o parasimpático entre em ação. Então, tava lá em cima no simpático, medo e ansiedade, e o parasimpático vai começar a equilibrar um pouquinho, né? Por que quando a gente vai falar em público e a gente tá nervoso, a boca fica seca? A boca fica seca, a gente começa a engasgar, né? Porque isso faz parte de um excesso de ativação simpática. Quando o parasimpático entra para dar uma acalmada na situação, a gente começa, o vago atua na produção de saliva, então
a boca já não fica mais tão seca, né? Já consigo deglutir melhor, já consigo articular melhor as palavras, consigo ter clareza de raciocínio, né? E aí, o que se viu? Que quando a gente estimula o vago, e uma das indicações, né, é a estimulação auricular, que eu ensino, a tosse também, que eu ensino no curso. E aí já vou dizer para vocês estão gostando dessa ideia, desse assunto, de tudo isso, escreve quero aqui, que a Carol, que é da minha equipe, entre em contato com vocês e manda todas as informações no curso, tá? Que é aquilo que eu já falei, tem que saber avaliar, tem que saber que não é parâmetro igual para todo mundo e tem que saber por que que age, qual é a ação, por que que funciona. Então, por exemplo, quando a gente usa não só a respiração, mas a estimulação auricular do vago, tá? A gente vai conseguir aumentar os níveis de norepinefrina. E ela vai ser importante porque ela vai trabalhar com as memórias daquilo que foi aprendido. Então, eu aprendi que quando eu falo em público, eu posso não me sair bem, pode dar muito errado, eu tenho baixa autoestima, etc, etc. Então, existe uma memória lá na amígdala em relação a essa situação, tá? E a estimulação vagal faz, junto com a terapia cognitivo-comportamental, melhorar essa memória dos episódios ansiogênicos que a gente teve. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai expor a pessoa gradualmente àquela situação. Então, por exemplo, olha, fulano, ao invés de dar uma palestra para um auditório de 1000 pessoas, vamos começar falando para um grupo pequeno, entenderam? Ou simplesmente tu vai ensaiar antes na tua casa. Ou tu vai montar todo o cenário, mas tu não vai falar. E ao mesmo tempo ir fazendo a estimulação vagal, tá? Tem uma pergunta aqui se a auriculoterapia serve como estimulação do nervo vago. Sim, ela é uma das formas, tá? Porque a gente usa muito os ramos auriculares do vago. Mas tem outras formas que não só aurículo, que são, por exemplo, a estimulação elétrica, que a gente já tem bastante estudos. Pode se estimular com laser pontual. E eu, inclusive, coloco taping para o paciente ir recebendo o estímulo sensorial, tá? Para seguir com esse estímulo, né? E tem também a estimulação na cervical, tá? Que a gente pode usar a estimulação transcutânea auricular, tanto na orelha quanto na bainha carotídea, tá? Então, isso ajuda ali a gente fazer uma boa regulação. E tem algo importante que o vago faz, que é, ao se estimular vago, a gente vai ter não só um reaprendizado, né? Ou eu vou falar assim, uma dessensibilização da memória do que nos causa ansiedade lá na amígdala, mas vai haver uma comunicação com o córtex pré-frontal, que é onde a gente tem as questões cognitivas e executivas, né? O fazer a tarefa, né? E até tem um estudo mostrando que 20 minutos de estimulação auricular vagal diminuiu em torno de 71% os níveis de ansiedade do grupo. Era um grupo de 42 pessoas que foi estudado. Então, com já evidências, com estudos clínicos mostrando que pode ajudar sim. A vibração, estímulos vibratórios, eles ajudam. Não é todo paciente que gosta do estímulo vibratório. E eu sempre digo nos cursos e ensino assim: tenha várias estratégias para lidar com o mesmo problema. Porque nem tudo é para todo mundo. Nem todo paciente vai gostar do estímulo. Essa paciente que eu acabei de atender agora,
eu já tentei fazer a estimulação na orelha, ela não gosta. Ela diz que dói, que aperta, né? Então, vamos achar outra alternativa. Aqui, ó, vamos trabalhar aqui na frente. Márcia, obrigada pela pergunta. O curso é para profissionais da área da saúde, tá? Então, tu será muito bem-vinda. E eu sempre digo assim, se no curso, por exemplo, eu ensino uma técnica que você não se sente segura, ou que você não é, por lei, não capacitada, mas por lei, o seu conselho profissional não permite, não faça. Faça as outras. Por isso que eu vou te dar várias estratégias. Tem muitas formas da gente trabalhar esse tipo de estimulação, né? Ó, tinha vontade de fazer o mestrado contigo. Vem para Porto Alegre, é só vir, né? A gente, e inclusive eu tô organizando para estudar mais, né? A gente já tá validando o questionário para avaliar desautonomia, mas é importante, né, que é o Compass 31, a gente tá fazendo um estudo de mestrado, validando esse questionário, que é bem importante usar com os pacientes que têm ansiedade, que têm depressão, que têm essas questões de alteração do sistema nervoso autonômico, mas eu quero fazer mais coisas nessa linha. Psicanalista e aromaterapeuta, perfeito. Me diz se faz sentido pra ti, Márcia, tu que tem bastante conhecimento, né, dessas questões mentais, se faz sentido isso que eu tô falando, tá? E aí, olha como é importante, né? Então, vamos trazer para um contexto mais do movimento. Quando a gente tem pacientes com cinesiofobia, então eu tenho medo de fazer tal movimento. O mais comum que a gente vê é o paciente que tem medo de fazer um determinado movimento, tá? E ele evita aquele movimento. E isso acaba piorando a condição dele. Ou ele tem medo na dor lombar, de se abaixar para pegar uma coisa no chão. O medo, ele pode gerar gatilhos de ansiedade. A gente falou, medo e ansiedade estão ali lado a lado na amígdala cerebral, né? Então, olha como seria importante, né? A gente equilibrar essas questões para, junto com a exposição gradual, que a gente vai fazer aquele movimento que a pessoa tem medo, que é o que a terapia cognitivo-comportamental faz, a gente fazer a pessoa ir desensibilizando esse sistema protetivo, tá? Porque a gente entra no luta ou fuga por uma questão protetiva. Tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, que nem todo mundo reage assim, né? No luta ou fuga. Tem pessoas que vão congelar, elas não vão ter reação. Então, por exemplo, que eu dei o exemplo da pessoa que tem medo, tem ansiedade em falar em público e ela congela. Falta 1 minuto para ela entrar para falar em público e ela congela. Paralisou, né? A gente fala em freeze, a gente fala em congelamento. Então, assim, a situação é tão ruim, ela não consegue lidar, que o parasimpático entra tanto que ela desliga a chave, né? Isso também não ajuda. Eu gosto muito da história da barata, né? Que eu conto, mas a gente pode usar a história dos predadores na savana, né? Tem muito bicho que, para não ser morto, ele se finge de morto, que é a história do congelar. Então, se ele se finge de morto, ele não é mais atrativo para o predador, né? Só que isso tem um preço, né? Tem um preço. Como sair desse estado de congelamento? Porque não se vive nesse estado. E a história da barata que eu gosto de contar que é a seguinte:
A gente vai lá, dá a chinelada na barata e a gente vai lá buscar a pazinha e a vassoura. E quando a gente volta, e parecia que ela tava lá mortinha, né? Quando a gente volta, a barata não tá mais lá. O que aconteceu? Ela foi mais esperta do que nós. Ela se fingiu de morta e deu no pé, pessoal. Né? Ela conseguiu sair do estado de congelamento e ó, se mandou, porque ela sabia que ela estava em grande perigo. E aí tem uma coisa que é importante, né? O que é um perigo para uma pessoa, que o cérebro de uma pessoa julga como perigo, provavelmente é completamente diferente do que outra pessoa julga como perigo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou muita palestra, dou muita aula. O congresso que eu acho que que tinha mais gente que eu tive que palestrar, tinha 1000 pessoas. Então eu ia ser ouvida por 1000 pessoas. Fábio, tu não fica nervosa? Fico. Garganta seca, né? Então, eu preciso ter um certo nível de ativação simpática, tá? Coração dispara. Mas quando eu começo a falar, eu começo a me acalmar. Entenderam? Então, eu não congelo nessa situação. Mas eu posso congelar em uma outra situação da minha vida, né? Que tenha relação com memórias de coisas que eu já vivi. E por isso que eu falei da amígdala cerebral. A memória dos eventos, os eventos traumáticos que a pessoa teve. O mínimo, assim, lampejo, né? Mínimo, assim, risco daquilo acontecer de novo, já traz os sintomas de volta, né? Ai, tô adorando as perguntas de vocês. A Márcia colocou, ó, isso que me atraiu, há poucas pessoas falando do vago e das respostas de luta ou fuga. Totalmente, né, Márcia? E no curso eu exploro a teoria polivagal, tá? Faço uma analogia ali bem legal, que é justamente para abrir a cabeça dos fisioterapeutas, que são o meu maior público, né? Porque eu sou fisioterapeuta, mas dos outros profissionais da saúde, para entenderem em que estado esse paciente está. Né? E se a gente não entender que essa regulação autonômica influencia no sistema neuroimune, neuroendócrino e tantos outros, como é que a gente quer pensar só na estrutura? Ah, eu quero recuperar o ombro dessa paciente. Não tem como, gente. Isso é uma abordagem que precisa ser centrada no paciente, nas demandas que ele tem. E não dá mais para ignorar isso. E eu comecei falando, qual foi o evento traumático que todos nós vivemos mundialmente, que aconteceu há pouco tempo? Covid-19. E o número de pessoas com ansiedade aumentou muito, e isso é muito comum, inclusive, nos profissionais da saúde que atenderam pacientes com Covid. E a gente ainda está tendo pessoas com Covid, e a gente está diante do que nós chamamos de Covid longa. Os sintomas, os problemas causados pela Covid ainda estão batendo a porta dos pacientes. Estão aí. E muitas vezes se manifestam como uma queixa de dor musculoesquelética, meus amores. E não é só isso. Não é só isso, né? Eu adoro esse assunto. Entender que nem tudo é para todo mundo e que o melhor para cada um e que depende de várias técnicas. Isso. Por isso que, assim, eu gosto de falar. Uma vez eu terminei um atendimento e a paciente me olhou e disse assim, que técnica é essa que tu usa? Sabe qual foi a minha resposta? Fisioterapia. Por quê? Porque eu não sigo só uma técnica. Se eu sigo só um método, eu tô fadada ao fracasso. Por quê? Porque não existe método que sirva para todo mundo e todo método tem falhas.
O método, ele só é perfeito na cabeça de quem o criou, gente. Todo método tem falhas, inclusive a teoria polivagal tem falhas. Ela recebe críticas e tá tudo bem. Por quê? Porque não vai ajudar todo mundo, né? Então, a questão da ansiedade, a gente sabe, né, que técnicas respiratórias, meditativas, contemplação da natureza, tudo isso ajuda a controlar a ansiedade. Mas tem pessoas que elas estão num nível além e que só essas práticas não conseguem tirá-las do turbilhão que elas estão, né? Então, a gente precisa ter outras estratégias. Só a medicação não ajuda todo mundo. Inclusive, a estimulação auricular vagal, ela ganhou mais conhecimento quando ela passou a ser usada em 2 grupos de pacientes, tá? Pacientes com epilepsia que não respondiam à medicação. Eu acabei de dizer, medicação não ajuda todo mundo. Se tu tem essa ilusão, ou se teu paciente tem essa ilusão de que o remédio vai curar tudo, não. E o outro grupo de pacientes com depressão refratária não responsiva à medicação. E aí que se viu que a estimulação vagal podia ajudar muito esses pacientes, tá? Assim como o TDCS, por exemplo, né? Eu sei TDCS, mas eu não falo o curso que eu vou dar, a parte prática toda, que eu vou ministrar agora no dia 15, o foco dele é a estimulação vagal. E eu não vou falar de TDCS. O TDCS, ele é muito bom, mas não é a linha que eu tô trabalhando agora, né? Então, eu quero cada vez mais me aprofundar nos estudos e fazer as pesquisas sobre o nervo vago, porque tem um potencial também muito grande de ajudar, né? E como a Martinha tá dizendo aqui, ó, somando abordagens para resultados mais efetivos. É isso. E eu comecei lá na fáscia. E eu vi que só a fáscia muitas vezes não adianta. E tá tudo bem, a gente tem que buscar, por mais amplo que seja, né, o campo da fáscia, e por mais que ela se conecte via sistema facial a todos os outros sistemas do corpo, tem casos em que a gente precisa ir além, né, para poder ajudar os pacientes. Então, se você quer embarcar nessa jornada, nessa minissérie comigo, faz o seguinte, escreve quero aqui, que a Carol da minha equipe vai te ajudar. Como é que funciona o curso, tá? A gente tem o Vagoflix, então essas lives aqui, elas estão todas lá, organizadinhas pra ti, pra tu assistir e reassistir. Tu entra no grupo ali do Vagoflix, que é o grupo VIP. O curso, ele funciona da seguinte forma, ele tem aulas gravadas, que quando você se inscreve, você já tem acesso na plataforma. Tem muitos materiais para estudar. E tem também um dia inteiro comigo, ao vivo pelo Zoom, tá? Em que eu vou te mostrar como eu atendo. Primeiro, como eu avalio, traço a estratégia de tratamento e depois como eu atendo. Quem já fez curso comigo sabe que eu nunca mostro técnica por mostrar técnica. Porque não adianta, pessoal, depois tu fica assim, tá, e agora quando que eu uso isso, Fábio? Não, né? Então eu vou te mostrar como avaliar, como raciocinar, em que situação tu vai usar isso, que situação tu vai usar aquilo, baseado também na minha experiência clínica, porque eu atendo pacientes e uso essas técnicas com os pacientes. E também, depois que termina o curso, eu fico por um tempão no grupo de WhatsApp da turma, tá? E dou todo o suporte ali. A gente discute os casos, eu te ajudo nas dúvidas. É o melhor suporte que tu pode encontrar. Não tenha dúvida disso, tá?
Essa aula ao vivo, Márcia, é no dia 15 de fevereiro agora, tá? Falta aí 20 dias, mais ou menos, para essa aula, que vai ser num sábado, das 9 às 17 horas, com 1 hora de intervalinho para almoço. E pode escrever eu quero aqui, que a Carol te atende, te manda todas as informações, tá? E quem já fez, não se arrepende, vocês podem ver os depoimentos que a gente tem, que mudou, né? Os alunos dizem, o curso de disfunções da fáscia foi uma virada na minha vida, virada de chave, e o curso do nervo vago foi mais uma virada de chave. Então, olha que legal isso, né? Poder ajudar os colegas, né? Os profissionais da área da saúde a entregarem um tratamento melhor para os seus pacientes. Isso é muito legal, né? Tá bom, Márcia, eu vou te esperar então, tá? Pessoal, pra gente resumir tudo que a gente conversou, ansiedade virou quase uma epidemia. Não tem idade, tem criança, tem adulto, tem idoso com ansiedade. Ansiedade tem relação com medos, com o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Mas ela traz consequências físicas, alterações físicas muito importantes. Tá? A pessoa sente na pele, literalmente sente no corpo a ansiedade. Tem várias formas de regular a ansiedade. Uma das formas é estimulação vagal, cervical ou auricular, que é a proposta do curso do dia, né, que tem a aula ao vivo no dia 15 de fevereiro. E a Lu tá dizendo aqui, a Luísa, que o curso de nervos periféricos também é uma virada de chave. Eu tô com muito crédito com esses meus alunos, hein? Vocês sabem que é feito com muito amor, com muito coração e principalmente com a preocupação de que vocês aprendam. Aí sim a minha missão tá cumprida, tá? Então, escreve quero aqui, que a Carol já te manda uma mensagem ali no direct. A Márcia escreveu eu quero aqui, Carol. Estão me perguntando se conseguem pegar bem as técnicas. Nossa! Aí, assim, a gente tem os depoimentos dos alunos, né? Pessoal, modéstia à parte, a minha didática ajuda muito, tá? Porque eu faço de tudo para que você entenda, eu dou exemplos, eu mostro. A gente tem câmera filmando bem pertinho da minha mão, né? Vou mostrar os 5 diafragmas também, faz parte, né? Como é que eu vou modular o vago sem trabalhar os 5 diafragmas? Difícil, né? A Luísa tá dizendo, conseguimos pegar as técnicas. Obrigada, Luísa. Né? Então, assim, e aí tem uma outra coisa boa. Tu pode assistir, reassistir até 1 ano, quantas vezes tu quiser. Né? A Aurélia também, super consegue, já fiz todos. Ai, amada. Então, é isso, né? Particularmente, eu aprendo muito quando eu faço curso online, porque me ajuda muito, porque eu olho, eu anoto, eu volto. Isso facilita muito, né? E tendo dúvida, a prof vai estar ali no grupo para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, semana que vem tem mais um episódio da nossa série VagoFlix e eu espero vocês aqui na quinta-feira ao meio-dia, tá? A Luli tá dizendo que não é possível alcançar com as minhas mãos, faço em mim. E isso, inclusive, eu ensino autotratamento, tá? Porque a gente também precisa regular o nosso sistema nervoso autônomo, tá bom? Beijo, amei vocês aqui comigo. Vou salvar, manda pra alguém que tu acha que pode se interessar por esse assunto, tá bom? Um beijo. Beijo, Kelly. Beijo, B. Vem pro curso, vou te esperar. Acho que tu vai usar muito. A Carol vai te atender, tá bom? Tchau, tchau.